Luiz, fica à vontade. Agora o microfone é teu. Beleza, pessoal? Boa noite a todas e a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa aí, Marcela, se dá um grito que a gente corrige a rota aqui. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí da atenção de todo mundo, do tempo de vocês, do interesse nesse tema. Hoje é um dia, antes de eu me apresentar, vou apresentar o tema, né? Hoje é um dia chave para a LGPD. Não sei se vocês acompanharam ou tiveram oportunidade de acompanhar ou ver alguma notícia que saiu na mídia, mas hoje a gente teve a definição, pelo menos por hora, do eventual adiamento ou não da LGPD, né? E apesar das notícias que estão saindo, pessoal, a LGPD ela não entra em vigor amanhã, ela entra em vigor nos próximos dias, assim que o presidente sancionar ou vetar, enfim, independentemente da deliberação dele, assim que ele assinar essa lei aí que carregava o adiamento da LGPD. Mas, assim, sendo bem objetivo e bem claro para vocês aqui, a LGPD é uma lei que entra em vigor nos próximos dias, né? No máximo em até 15 dias úteis aí, depende de quando o presidente assinar o papel lá. Mas o fato é que o Congresso determinou que não era mais o caso de adiar a LGPD, né? A LGPD ela já foi adiada por 6 meses, né? Era para ter entrado em vigor em fevereiro deste ano, não aconteceu. E agora com a pandemia quiseram adiar de novo, né? A única parte que ficou adiada da LGPD por hora é a questão da aplicação das penalidades administrativas, né? A gente vai chegar um pouquinho nisso no nosso talk também, mas enfim, fato é que é um assunto super da ordem do dia aí, né? Um assunto do momento, assunto quente. Se vocês abrirem o UOL aí, o G1, qualquer portal de notícia vai ter notícia lá sobre o adiamento ou não da LGPD. Só fiquem com essa mensagem clara de que ela não entra em vigor amanhã, mas sim nos próximos dias aí. Vamos aguardar a movimentação do presidente. O fato é que ela entra em vigor agora, né, nos próximos dias, e as sanções administrativas, né, as punições da LGPD via aí a autoridade que vai ser criada para fiscalizar essa lei, ficaram para agosto de 2021. Isso sim, essa é a única parte que foi adiada. Mas, enfim, parar de falar um pouquinho de LGPD, falar um pouco sobre mim aqui para vocês saberem com quem vocês estão falando. No primeiro lugar, eu deixo meu LinkedIn aí, meu QR Code para o meu LinkedIn, vocês podem ficar à vontade para me adicionar. E eu não vou nem falar muito aí sobre o meu currículo, porque isso está no LinkedIn, né? Que vocês podem entrar lá, fuçar onde que eu tive, por quanto tempo, tudo que eu já participei aí, a minha trajetória no tema que, sem querer revelar a minha idade, mas não é uma trajetória aí tão curta, né? Em LGPD e proteção de dados, direito digital. Antes mesmo desse boom da lei de proteção de dados, eu já trabalhava com o tema, né? A gente tinha algumas leis relevantes, como o Código de Defesa do Consumidor, o próprio Marco Civil da Internet. A gente já tinha algumas leis que tratavam do tema de privacidade, não de forma tão detalhada como a LGPD faz, né? Mas, enfim, já tinha demanda aqui para advogados nessa área e agora nem se fala, né? Agora eu estou quase sem dormir aí essas semanas de tanto trabalho, tanto desespero dos clientes em relação ao LGPD. E o que vocês talvez não saibam sobre mim, que não está no LinkedIn, né? Isso sim eu tenho que falar, porque não dá para vocês olharem no LinkedIn e descobrir, é que eu faço uma palhinha lá no Casa de Papel também, né? Eu sou professor nas horas vagas, ali sou dublê do professor. É brincadeira, eu sempre faço essa piada aí, porque o pessoal já começa a associar, putz, de onde eu conheço aquele cara, né? Que cara parece alguém e tal. Então eu já trago o professor aqui para vocês saberem de onde vocês me conhecem, é da série. E nas horas vagas eu também sou DJ, né? Então eu fujo um pouco daquele padrão de advogado tradicional e conservador e formal. Então podem aproveitar desse momento aí para enviar perguntas, né? No momento eu estou vendo só a minha tela, mas com certeza a gente vai ter uns minutinhos no final aí para depois eu ler as perguntas de vocês, que vocês mandarem aí pelo chat ou na ferramenta de perguntas aí do Zoom, enfim. Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. Bom, agora que a gente já se conhece, vamos de fato para o nosso tema. E antes de eu falar de LGPD, eu queria dar um contexto de por que a gente tem uma lei no Brasil, né? Vocês que são aí de um MBA de negócios devem se questionar, né? Pô, precisava de mais uma lei. A gente já não é um país tão regulamentado, né? Um país tão burocratizado. E eu falo porque eu estou abrindo, né? Eu sou sócio aqui, isso eu não falei, mas enfim, está na apresentação. Eu sou sócio do Prado Vidigal, que é um escritório novo, né? Apesar de eu estar algum tempo na matéria. Esse é um escritório novo aqui que a gente abriu faz exatamente uns 10 dias, mais ou menos, né? Eu e meu sócio Paulo. E aí a gente abriu o escritório no meio de uma pandemia e a gente está sentindo na pele a dor que é empreender no Brasil, principalmente em tempos de pandemia, né?
a burocracia que é e etc. Então, eu sei do lado de vocês, eu conheço o lado de vocês, primeiro porque eu converso com pessoas como vocês o dia inteiro, né? Meus clientes normalmente não são advogados, mas sim pessoas de tecnologia, pessoas de inovação, de marketing, de produtos, pessoas de negócio mesmo, que sentem aí que as leis que afetam a inovação podem ter algum impacto nos seus negócios. E essas pessoas, assim como eu, se perguntam vários dias, né? Pô, várias vezes. Luiz, será que fazia sentido a gente ter mais uma lei no Brasil? Já não é tão regulamentado, tem lei para tudo no Brasil, né? A gente tem a lei, a gente tem a Constituição Federal para começar, né? Depois a gente tem a lei federal, a lei estadual, a lei municipal, o decreto, a portaria, a instrução, sei lá o que mais pode ter, né? Tem vários instrumentos normativos aí, a gente precisava de mais um. E aqui eu trago o exemplo do Black Mirror, por quê, né? O que isso conversa, né? E até fazendo uma anedota aqui, contando um conto, uma vez, só um parênteses aqui, uma vez eu estava num cliente super tradicional aí, um cliente que não era tão empreendedor assim, era um grande banco, né? Um negócio consolidado aí, um ambiente super formal e tal, e eu levei essa apresentação do Black Mirror, né? E aí, antes de eu começar a apresentar aqui a minha palestra, né, meu talk sobre LGPD, o cara falou, não, tirei de Black Mirror, pô, não vamos ver Black Mirror, não. Daí, quando eu cheguei nesse slide, falei, então, na verdade, Black Mirror fazia parte aqui do nosso conteúdo. Mas, enfim, já passei por poucas e boas aí, por tentar não ser formal demais, mas aqui com vocês estou tranquilo para falar de Black Mirror, imagino. Mas, enfim, a Black Mirror é uma série que eu gosto muito porque ela traz algumas críticas, claro, à tecnologia, mas não à tecnologia em si, né? Ao uso que a gente pode fazer da tecnologia, o uso indevido que a gente pode fazer da tecnologia, a gente como ser humano, né? E aí surge a necessidade de a gente criar leis que afetam a economia digital, né? Que afetam os novos negócios. Por quê? Para a sociedade não ter medo das empresas, né? Para a sociedade não ter medo das tecnologias, para a sociedade não olhar para aquela empresa de TI, de novos negócios, e falar, putz, aquilo lá é um Black Mirror, não vou me dar meu dado lá, nunca vou fazer um cadastro naquela empresa. Enfim, a regulamentação surge para parar essas arestas e a gente não ter medo da inovação, não ter medo da tecnologia. Recomendo que vocês assistam Black Mirror, né? Se vocês passarem daquele episódio 1 da série 1, que ainda não viu, é um episódio super de gosto duvidoso, que envolve um porco, enfim, não vou dar spoilers aí, até porque esse episódio não merece tanto. Mas se vocês passarem desse episódio, se tiverem estômago para passar desse episódio, vocês vão gostar da série. É bem interessante aí como a tecnologia afeta as relações humanas e daí, eventualmente, surge a necessidade das leis entrarem, né? Para a gente não ter alguns abusos, especialmente no nosso campo aqui da privacidade e da proteção de dados pessoais. E já que a gente está falando de Netflix, né, eu já falei devia até cobrar um cachê aí deles depois, né, ser patrocinado, porque eu já falei de La Casa de Papel, já falei de Black Mirror e agora eu vou falar de Privacidade Hackeada, que é outro documentário que está no Netflix. Privacidade Hackeada, pessoal, é um documentário aí que trata daquele caso do Cambridge Analytica, né? Só recapitulando para quem não se lembra bem do caso, não foi exatamente um vazamento de dados do Facebook, mas foi uma tecnologia, né, por trás daqueles testes que a gente preenche, aqueles testes super relevantes de personalidade, de afinidade política e etc. Né? Aquelas informações que a gente dá em troca de absolutamente nada aí no Facebook, em outros aplicativos, enfim, em outras redes sociais. E alguns desses testes, né, eram utilizados para fazer um perfil comportamental muito detalhado de todos os eleitores norte-americanos e não só norte-americanos, a série mostra muito bem isso. E com base nisso, eu tinha como empresa, né, um mapeamento poderosíssimo das intenções de voto das pessoas e eu utilizava isso para disparar fake news, para disparar campanha eleitoral, enfim, para tentar de fato mudar a opinião das pessoas, jogar com a opinião delas sem elas saber, né, de fato manipular as pessoas. A Cambridge Analytica, que era a empresa por trás dessa tecnologia aí, ela fechou, né, e tem gente que diz inclusive que ela fechou para não sofrer repercussões penais e civis aí de direito, né, ainda mais graves, mas enfim. Eu gosto bastante desse documentário, porque, claro, ele tem uma dose ali de, não sei se exagero, mas de hipérbole, né? De aumentar um pouco os fatos ali para ficar ainda mais evidente. Mas o fato é que esse escândalo do Cambridge Analytica ele foi um grande catalisador da publicação da LGPD, né, da aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Os deputados lá na época, os legisladores, eles falaram, bom, tem esse escândalo aí, precisam aprovar uma lei, etc., e aprovaram a LGPD. Não que a LGPD vá impedir um novo Cambridge Analytica, eu acho que ela não tem todo esse poder, né? Isso está muito mais na mão da consciência das pessoas a impedir isso ou não. Mas, enfim, é uma resposta
querendo ou não, do legislativo essa realidade social. E o Brasil já era um país muito atrasado em termos de regulamentação e proteção de dados. E por que isso afeta os negócios? Porque a gente vive uma economia globalizada, obviamente, uma economia onde o tráfego de dados aí ele é essencial, né, para os negócios. E, por exemplo, a gente tem países, a maioria dos países já são extremamente regulamentados em proteção de dados pessoais, né? Até a China, por incrível que pareça, já tem a sua lei de proteção de dados, né? Tem lá suas críticas, mas ela tem uma lei de proteção de dados, que era uma coisa que o Brasil não tinha. A Europa como um todo tem uma regulamentação super rígida. Na América Latina, a maioria dos países tem. Na Oceania, a maioria dos países tem. A exceção talvez seja os Estados Unidos, que não tem uma lei nacional, federal sobre o tema, né? Tem umas leis estaduais aí e até setoriais que afetam o tema da proteção de dados, mas o fato é que para uma empresa europeia hoje transmitir dados para o Brasil, dados pessoais, né, dados que estão protegidos pela lei europeia, a gente não fica sabendo disso porque é um problema mais deles do que nosso, mas o fato é que essa empresa ela precisa cumprir uma série de burocracias pelo simples fato de enviar, por exemplo, uma planilha Excel para o Brasil com dados pessoais. Claro, tem as empresas que não cumprem essas burocracias e assumem os riscos aí de multas e sanções e etc. Mas a maioria das empresas grandes estruturadas, elas têm que cumprir essas burocracias que passam por um contrato com a parte brasileira que vai receber isso aí, ou por uma aprovação junto à autoridade de proteção de dados lá da Europa para simplesmente enviar dados para o Brasil. E esses entraves burocráticos, Argentina e Uruguai, por exemplo, não tem. Por que não tem? Porque a Argentina e o Uruguai já são países com proteção de dados reconhecida pela Europa como adequado. Então, olha que maluco. A Argentina e o Uruguai já têm suas leis aí de proteção de dados há algum tempo, né, há mais de uma década, e eles já conseguiram um selo da União Europeia como um território seguro para receber esses dados. O Brasil não, obviamente, a gente nem tinha lei que dirá esse selo aí da União Europeia para nos reconhecer como um país de território seguro aí para receber dados dos europeus. Então, as empresas hoje eu já vi isso acontecer na pele, né? Muita empresa preferindo investir na Argentina e no Uruguai por ter essa facilidade de trânsito de dados do que investir no Brasil, por incrível que pareça, né? A gente, apesar de ser economia líder na América Latina, quando a gente fala de investimentos em tecnologia, às vezes a gente ainda sofre aí com alguns cenários conturbados. Antes de ter LGPD, os clientes estrangeiros vinham para mim e me perguntavam: Luiz, me dá um parecer sobre a lei do seu país, né? Eu quero saber se ela é mais ou menos rigorosa do que a lei do meu país, eu quero fazer um comparativo entre a lei argentina e a lei brasileira. E eu falava, cara, mandava lá minha conta, né, de advogado, o cliente aprovava os honorários e eu respondia, não tem, ponto. E encerrava ali meu discurso, né? Claro que não, né, pessoal? Eu fazia todo um estudo, falava das leis que tem, de como que era o cenário no Brasil, mas o cliente não ficava satisfeito. Ele queria uma lei geral de proteção de dados no Brasil. Eu falava, cara, isso não tem. Ele falava, bom, então não vou investir num país que tem uma areia movediça aí, né? Eu não sei que autoridade que vai me fiscalizar, não sei que lei que vai se aplicar ao meu negócio. Agora a gente tem essa lei. A gente tem a LGPD, que, como eu disse, vai entrar em vigor nos próximos dias aí, com as sanções só para 2021, né, as punições só para 2021, mas a lei já entrando em vigor e já podendo ser objeto de ações judiciais, de reclamações e etc. E essa lei, de fato, era uma grande demanda, inclusive, dos negócios, né? Então, quando essa lei foi aprovada, o interessante é que Google, Facebook, Amazon e todos os outros players aí com interesses no Brasil foram favoráveis à aprovação dessa lei. Por quê? Para eles é melhor ter uma lei única que você olha e fala, bom, ali está o meu calcanhar de Aquiles, né? Ali está o manual que eu tenho que seguir. Não é exatamente o manual, a lei, infelizmente, ela está bem longe do seu manual, mas enfim, ali eu tenho um ponto para olhar, né? Um ponto para olhar, um ponto focal para olhar e saber onde estão minhas obrigações, meus direitos e etc. É muito melhor eu ter essa lei para olhar do que eu ficar naquela insegurança de eventualmente ter o Marco Civil, ter o Código de Defesa do Consumidor, ter a própria CLT, né? A lei trabalhista se aplicando ao meu negócio, enfim, isso tende a trazer um pouco mais segurança jurídica aqui para os negócios, por isso que quando essa lei foi aprovada foi até curioso, porque iniciativa privada, terceiro setor, ONGs, entes públicos, estava todo mundo de acordo com a aprovação dessa lei. Eu acho que o único setor mais reticente era o setor financeiro, era o setor dos bancos, mas ainda assim, no final das contas, eles perceberam aí que era uma questão inevitável ter essa lei, era melhor ter antes do que depois, né? Porque, só para finalizar essa parte mais de business da lei, para vocês terem uma ideia, para o Brasil entrar no OCDE, esse é um fator determinante também, né? O fato da gente ter uma regulamentação de proteção de dados é um fator determinante para o Brasil entrar na OCDE. Então, dito isso, acho que fica um pouco evidente
a importância dessa lei para o business, mas, por outro lado, todos esses exemplos que eu falei, né, de Black Mirror, de privacidade hackeada, nos levam a essa pergunta, que é uma pergunta que me fazem todo dia, por incrível que pareça, né? Eu sou um advogado que trabalha com isso, eu tenho meu ganha-pão da privacidade, por assim dizer, e alguém vem e me pergunta, privacidade não acabou, Luiz? Isso aí que você trabalha aí, isso aí já acabou, cara, isso aí já era privacidade. Eu entro aqui em qualquer site e fico sendo rastreado, o pessoal sabe que eu comprei, etc. Bom, o primeiro elemento que prova que privacidade não acabou é eu estar aqui, né, com roupa para vestir, enfim, com recursos para falar com vocês. Isso mostra que privacidade não acabou, né? Pelo contrário, a gente está numa área super aquecida nesse momento. E o segundo ponto que mostra que a privacidade não acabou é o fato de a gente abrir hoje qualquer portal de notícia e ir na aba de tecnologia, a gente vai ver notícias sobre privacidade. Seja a aprovação da LGPD agora, né? Seja a aprovação não, né? A entrada em vigor da LGPD, a aprovação já aconteceu há 2 anos atrás, mas seja a entrada em vigor da LGPD, ou uma empresa que vazou dado, ou uma empresa que está coletando mais dados que deveria, ou algum escândalo envolvendo um tema que está muito na moda agora, que é o reconhecimento facial. Enfim, a privacidade não só não acabou, como quanto mais a tecnologia evoluir, mais a gente vai discutir privacidade e proteção de dados. Por que eu falo isso? É só olhar para trás, pessoal, e ver como surgiu o direito à privacidade. Ele surgiu em 1890, né? E por que 1890? Porque em 1890 um jurista levantou a mão e falou: a gente precisa ter um tal de direito aí, esse direito é o direito à privacidade. Porque lá em 1890 inventaram as câmeras fotográficas. Então, qual era a noção de privacidade na época, né? Eu estou na minha casa, eu tenho o direito de não ser incomodado, de ficar aqui na minha casa, e mesmo se eu sair na rua, eu tenho o direito de ir na padaria, na farmácia, no bar, lá do xerife, à época, sei lá, em 1890 nos Estados Unidos, qual que era o costume exato da sociedade. Mas, enfim, eu tenho o direito de sair e não ser incomodado, e não ter minha imagem registrada, e não ter uma cópia de mim. Olha que estranho, né? Imagina que bizarro que é uma pessoa ter um pôster meu, um retrato meu na sua casa, ficar me olhando lá o resto da vida. Isso era uma novidade que causou algum incômodo na época para a sociedade, e aí surgiu o direito à privacidade. Então, olha que curioso, foi a própria tecnologia que fez surgir o direito à privacidade, e quanto mais a tecnologia evoluir, mais a gente vai estar discutindo privacidade, né? Então, a gente está começando a discutir com bastante intensidade no campo do direito as repercussões da inteligência artificial, as repercussões da internet das coisas, tudo isso passa por direito à privacidade, direito à proteção de dados pessoais, que é um direito fundamental hoje no Brasil, né? Não está na Constituição Federal. Se você procurar a palavra lá privacidade ou mesmo proteção de dados na Constituição, você não vai achar, mas o STF já reconhece isso como um direito fundamental autônomo aqui das pessoas, né? Então, a gente tem esse direito aí bem sólido já no Brasil, e em outros países do mundo também é a regra, né? A regra é você ter esse direito, ele protegido, inclusive, constitucionalmente. E outros fatores aqui que mostram que a privacidade não acabou são exatamente os números atrelados ao negócio, né? Eu não vou passar por todos eles aqui, mas alguns são interessantes da gente destacar, como, por exemplo, o fato de mais da metade dos consumidores estarem dispostos a mudar os seus gastos de acordo com proteção de dados, né? Então, se eu sinto que aquela empresa me oferece um serviço semelhante, com um custo talvez semelhante, mas com mais privacidade e proteção de dados, eu vou buscar o serviço daquelas empresas, né? Então, a gente tem vários números aqui que mostram, inclusive, que 73% dos consumidores têm como uma das principais frustrações suas não confiar em como a empresa lida com os dados pessoais. E aí, além de, claro, números de multas, aí, números de executivos nos Estados Unidos sendo demitidos aí por vazamento de dados, enfim. O fato é que quando você tem não precisa nem ser um vazamento, tá? Mas qualquer escândalo aí, qualquer alegação negativa aí de proteção de dados contra a sua empresa, o fato é que você vai perder valor de marca, né? Você vai perder negócio, você talvez perca alguns contratos. Infelizmente, a gente vê muito isso acontecendo na prática, né? Vários clientes deixando de fazer negócio por causa do passivo deles em privacidade, por causa da má fama deles em privacidade e proteção de dados, ou ainda que eles não tenham má fama, né? Por ausência de compliance, ausência de governança interna na matéria. Eu não tenho, por exemplo, uma política interna, eu não tenho um DPO, né, um encarregado pelo assunto que ela exige que esteja nomeado dentro da empresa. Enfim, o fato é que privacidade é um assunto de negócio e a LGPD é uma lei que afeta diretamente o negócio, como a gente vai ver aqui em vários pontos.
Tanto é assim que a privacidade ela não só não acabou, né, como ela está contratando. Então esse é um banner aqui do IAPP, que é a Associação Internacional de Profissionais da Privacidade, e é até interessante, né? A área nunca esteve tão aquecida. Ela não só não acabou, como se vocês digitarem privacidade, LGPD no LinkedIn, proteção de dados, vocês vão ver inúmeras vagas aí a cada dia surgindo para trabalhar com esse assunto, porque de fato é uma demanda das empresas, é uma demanda dos negócios. E a segunda pergunta que sempre me fazem é: essa lei vai pegar? Porque, infelizmente, no Brasil tem leis que pegam e leis que não pegam, né? Vocês sabem muito bem disso. A gente tem leis aí, por exemplo, usar o cinto de segurança no banco de trás. Em muitos estados é uma lei que não pegou, né? Mas é uma lei, está lá. Você vai ser multado se você não estiver usando o cinto no banco de trás. E por aí vai. E aqui eu trago alguns exemplos de negócio, né? Exemplos do dia a dia que mostram que a LGPD ela já pegou, né? Não é que ela vai pegar, ela já pegou porque, em primeiro lugar, as empresas umas estão cobrando as outras em relação à proteção de dados, né? Então, de novo, várias vezes no meu dia a dia eu vejo a área de produtos desesperada porque ela não consegue contratar ou vender o seu produto porque a parte contrária exige umas cláusulas de proteção de dados que a empresa ainda não está confortável para assumir, né? Então bate lá no jurídico um monte de exigência de proteção de dados no contrato, o jurídico fala, não, a gente não tem condição de assumir isso ainda, e beleza, o negócio não é feito por causa disso, né? Então essa é uma das principais consequências negativas, talvez, de você não estar em cumprimento com essa lei, é você perder dinheiro, você perder negócio, perder business, né? E depois, no segundo momento, é eventualmente você sofrer as sanções judiciais, né? Indenizações, depois fiscalização da autoridade, mas eu acho que esses são os impactos imediatos, né? O que fica no segundo momento. O que fica no primeiro momento é, de fato, você perder negócio, e a gente tem visto isso, infelizmente, acontecer em larga escala aqui no dia a dia. Claro que a gente entra no negócio justamente para evitar que isso aconteça, mas fato é que algumas empresas não conseguem reverter isso porque elas não estavam preparadas mesmo e etc. E alguns exemplos de como as coisas estão mudando, né? Se você for hoje no Reclame Aqui digitar LGPD, você vai ver aí por hora várias reclamações surgindo contra as empresas usando LGPD. E aqui eu só pesquisei LGPD, tá? Claro que eu não vou expor as empresas aqui que estão com fama negativa no Reclame Aqui, mas se você digitar privacidade, proteção de dados, vazamento e LGPD também, claro, você vai ver inúmeras reclamações aí citando, eu tenho meus direitos aí pela LGPD e etc. As pessoas enchendo os pulmões para reclamar contra as empresas já por uma lei que ainda não está em vigor, né? A este momento que a gente está falando, a lei ainda não está em vigor, vai estar em vigor nos próximos dias, mas o fato é que é uma lei que já pegou por isso, né? As pessoas já ganharam uma consciência interessante em relação ao assunto, né? O fato da gente estar com uma turma cheia aqui de negócio focado nessa lei já mostra como o assunto foi pulverizado, e se ele foi pulverizado entre nós aqui que estamos do lado empresarial, talvez, da coisa, né? Imagina como ele também não foi pulverizado perante o consumidor comum, né? Que está lá domingo à noite vendo Fantástico e aparece uma reportagem citando LGPD sobre privacidade online, etc. Essa é uma lei, pessoal, que ela é interpretada aqui, não interpretada, mas ela é assumida como um novo Código de Defesa do Consumidor por muitos. E eu falo, cara, isso não é nem um novo CDC, né? É mais do que o novo Código de Defesa do Consumidor, porque também tem repercussão trabalhista. Então é o novo CDC e a nova CLT, né? Ou seja, o impacto dela é gigantesco. Ainda que você seja uma empresa totalmente B2B, que só tem dados de empregados aí na tua empresa, esses empregados estão protegidos pela LGPD e podem apresentar reclamações, ações judiciais e etc. contra você. Um outro aspecto é o próprio Google, grandes empresas atualizando seus avisos de privacidade, né? Vocês devem ter recebido nesses dias aí algumas atualizações de avisos de privacidade, isso vai ser cada vez mais comum. Espere uma enxurrada de e-mails aí nos próximos dias falando que a gente atualizamos a nossa política de privacidade, etc. Isso é uma consequência da LGPD entrando em vigor. E aqui em São Paulo, pelo menos, a gente viu também uma coisa interessante, que é as farmácias mudando a forma como elas pedem o CPF para fins de desconto, né? Deixando mais claro os usos e os consentimentos que você vai dar ou não para o CPF ali na farmácia e etc. Né? A gente até tem esse exemplo aqui da Droga Raia, um extrato aqui bem bacana, não estou validando aqui juridicamente o que eles estão fazendo ou deixando de fazer, mas é um exemplo curioso que mostra como as farmácias mudaram seu modelo de negócio também para atrelar desconto ao fornecimento de CPF por causa de proteção de dados, né? Então, dito isso, qual é a principal dor das empresas hoje que eu venho observando, né? É o potencial disso virar, como a gente falou, né, um novo CDC, a nova CLT, a ponto de
o Procon aqui de São Paulo já tem uma aba específica no seu site para receber reclamações só focadas em proteção de dados pessoais. Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de esclarecer para vocês, que além de Procon, Judiciário, todas as autoridades que a gente já conhece hoje atuando em proteção de dados pessoais, a gente vai ter no Brasil, futuramente, né, o governo está sendo pressionado para criar essa autoridade, porque ele já deveria ter criado, já é uma obrigação do governo criar essa autoridade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que muito mal comparando, tá? Não tem nada a ver, mas só para a gente entender aqui, vai ser a Anatel dos dados pessoais. Ou seja, o consumidor, o empregado, o terceiro, se ele notou que aquela empresa tem alguma conduta que ele considera inadequada em relação à proteção de dados, ele vai lá e abre uma reclamação nessa Anatel dos dados, que vai ser a ANPD, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e a empresa vai ser notificada aí para responder aquela reclamação e eventualmente pode ser punida, pode ser, a gente vai ver as sanções mais para frente, mas pode ser multada ou pode ser mesmo impedida de exercer determinada atividade. Isso já acontece em alguns ramos, né? Tem muita empresa de telecom que ela é multada ou mesmo impedida de ter novos assinantes até que regularize tal procedimento e por aí vai. Então isso vai acontecer, já é uma realidade, já vem acontecendo e mostra que a LGPD já pegou, né? Quando tem um Procon com uma iniciativa como essa, né? Ainda que seja uma fase beta lá deles, um MVP desse front-end aí de reclamações dos titulares, o fato é que as coisas estão mudando e cada vez mais a gente vai ser cobrado por proteção de dados pelos nossos consumidores, pela sociedade em geral. Enfim, feita essa longa introdução aqui, né, a gente gasta quase metade aqui do nosso tempo para fazer essa introdução, mas eu acho interessante sempre fazer para mostrar um pouco, antes da gente entrar de fato na lei, mostrar um pouco por que ela foi construída, por que ela é importante, como que ela está afetando a nossa vida, né? E agora vamos entender os conceitos principais dessa Lei Geral de Proteção de Dados, né? E talvez o principal deles, óbvio, seja o conceito de dado pessoal. Primeiro, pessoal, a lei ela só se aplica a dados de pessoas físicas, tá? Então, a gente não está falando aqui de CNPJ, de dados de faturamento, de segredo de negócio. Não que essas informações não sejam protegidas, tá? Talvez elas sejam protegidas, especialmente o segredo de negócio, né? Claro que você tem um segredo da minha empresa, a fórmula mágica lá da Coca-Cola. Se eu trabalho na Coca-Cola e eu tenho acesso a essa informação, é óbvio que eu não posso sair divulgando por aí, é óbvio que eu tenho dever de sigilo sobre aquilo, etc. Mas a fórmula da Coca-Cola não está protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados, porque é uma lei focada em dados pessoais, né? Então é uma lei que quer proteger as pessoas físicas. E o que é dado pessoal pela lei? Se eu falasse para vocês que nome CPF é dado pessoal, isso não é nenhuma novidade, né? Não precisaria de eu gastar saliva aqui para falar isso com vocês. Vocês estão carecas de saber aí que isso é dado pessoal, aqueles dados que a gente coloca no cadastro, numa folha aí de entrada num hotel, de criação de conta numa rede social, num e-commerce, etc. Óbvio que aquilo é dado pessoal. Mas o conceito da lei vai além, foge um pouco só do nome do CPF, né? Ela inclui outras informações que possam tornar a pessoa identificável. E, cara, isso é muito amplo. Isso é muito amplo. Você deve estar se perguntando, pô, Luiz, mas que possa tornar identificável, de fato, é muita coisa. E é muita informação, né? Por exemplo, aqui, se a gente tivesse todo mundo olhando um para o outro aqui, se a gente tivesse no ambiente físico, a cor da roupa seria um dado pessoal. Eu poderia não saber o nome de ninguém, o CPF de ninguém, a profissão de ninguém, mas eu saberia, eu olharia para as pessoas e falaria, bom, a pessoa que está de amarelo, eu estou individualizando aquela pessoa, eu consigo apontar e falar, é aquela pessoa que está de amarelo. Isso é um dado pessoal. Então, para a gente não ficar nessa de, identificou, não identificou, eu prefiro usar o conceito de individualização. Se você conseguiu individualizar um comportamento, você não sabe quem é a pessoa, mas você individualizou ela, você fala, a pessoa que hoje ela fez uma compra aqui, amanhã fez uma compra lá, depois fez um check-in na rede social, enfim, você pode não ter o nome, você pode ter excluído o nome, CPF dela, mas se você em algum momento consegue individualizar um comportamento, uma ação, uma característica, você está falando de dado pessoal. E todas as informações que levam àquela identificação da pessoa, né, ou a potencial identificação da pessoa, são dados pessoais. Então, o grande desafio dessa lei, por isso que ela não é uma lei simples, não é uma lei preto no branco, é que o próprio conceito de dado pessoal, que é o conceito que vai atrair a aplicação dessa lei, é um contexto que depende muito do contexto, né? Eu não consigo fazer uma lista fechada, já me pediram para fazer isso uma vez, né? Foi até curioso, um cliente pediu, mas não dá para você fazer uma lista fechada do que é dado pessoal, né? Então, eu não consigo hoje... o meu Google aqui falando...
Eu não consigo fazer uma lista fechada do que é interessante, né? A gente está falando de privacidade e o meu assistente virtual, ele se ativou automaticamente. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o tema do nosso talk aqui. Eu não consigo fazer uma lista de dado pessoal fechado. Uma vez o cliente me perguntou, falou, Luiz, me dá uma lista de tudo que é dado pessoal. Cara, não, é assim, infinito. Qualquer informação pode ser dado pessoal em determinado contexto. Então, é mais fácil falar o que não é dado pessoal. Não é dado pessoal pela lei aquela informação estatística, anonimizada. O que é uma informação anonimizada ou estatística? É um dado que ele está dentro de um campo amostral tão grande que eu não consigo individualizar e fazer o caminho reverso e identificar aquela pessoa. Vou ser um pouco mais claro, né? Vamos pegar a estatística de pessoas infectadas com Covid no Brasil. Em março deste ano, essa estatística, talvez esse dado fosse um dado pessoal. Por quê? Se eu tenho duas pessoas duas pessoas com Covid ou uma pessoa com Covid, né, a primeira pessoa com Covid no Brasil, esse é um dado que potencialmente torna a pessoa identificável. É muito fácil chegar à pessoa, sendo que só tem uma no Brasil com aquela característica, com aquela doença. Ou que sejam 10, que sejam 100. É muito fácil chegar atrás daquelas pessoas, você ir atrás daquelas pessoas e identificar a que pessoa se refere aquela estatística que você está falando. Por outro lado, hoje, né, em agosto, já é um dado anonimizado. Você falar, olha, tem 3 milhões de pessoas infectadas com Covid no Brasil. Eu não consigo saber quem são as pessoas, né, só por esse dado. O fato dela estar com Covid não identifica ela diretamente. Eu precisaria de muitos mais elementos para chegar nela, por exemplo, localização, idade, gênero, profissão, para daí eu conseguir identificar essa pessoa. Mas o dado isolado de que tem 3 milhões de pessoas hoje com Covid no Brasil não é um dado pessoal, né? Eu posso colocar isso no meu site, eu posso usar isso comercialmente, eu posso usar isso para pesquisas até comerciais aqui, eu quero fazer uma campanha de muito mau gosto, né? Uma campanha comercial com base em pessoas que são portadoras aí do vírus. Enfim, é uma coisa que, em tese, eu posso fazer naquelas, né? Tem umas limitações para LGPD, mas o fato é que não é dado pessoal à luz da LGPD, né? Tem as limitações éticas, é claro, do que eu vou fazer com esse dado, mas ele não é um dado protegido por si só pela LGPD. Mas um mero dado estatístico, como eu falei, né? A gente tem que tomar cuidado, porque se for agrupando informações àquela estatística, ela deixa de ser só uma estatística e começa a potencialmente identificar uma pessoa, né? Então, por exemplo, eu saber que uma pessoa é advogado, eu tenho lá 1 milhão de advogados no Brasil, sei lá quantos mil em São Paulo, enfim, só esse fato não vai me identificar, mas eu saber que é advogado, trabalha com privacidade e proteção de dados, é DJ nas horas vagas, parece com a pessoa da casa do ator lá da Casa de Papel, opa, ainda que você não saiba meu nome e meu CPF, você consegue me individualizar, né? Você leva informações aí que possam me individualizar. E todas essas informações que vão sendo atreladas a uma estatística, elas são dado pessoal, né? Então, o fato de eu ser advogado, por mais que não me identifique diretamente, nesse contexto foi relevante para me identificar, né? Por exemplo, nessa sala virtual que a gente está de 40 pessoas, o fato de eu ser advogado é um elemento identificador da minha pessoa, porque não tem mais ninguém com essa característica, provavelmente. Eu não sei se tem, mas enfim, talvez sejam poucos advogados aqui na plateia e na sala. Então, já é um dado pessoal. E aqui eu trago esse exemplo que eu gosto muito, que é o Akinator, que ele se vende como um gênio virtual, né? Vocês talvez tenham brincado disso há uns 10 ou mais anos atrás aí. E o interessante do Akinator é que ele se vende como um gênio, ele faz várias perguntas para a gente, e nenhuma pergunta é qual que é o nome da pessoa. Ele fala que ele vai adivinhar o nome da pessoa com base nas perguntas que ele vai fazendo, e as perguntas são sim ou não. As perguntas são bem práticas, bem objetivas e não são tão invasivas, né? Então ela dá uma sensação de, pô, como que soube? Como que imaginou a pessoa que eu estava sabendo? Justamente pelo cruzamento de informações que a priori são estatísticas, né? Eu saber que uma pessoa é jogador de futebol, pô, quantos jogadores de futebol tem no Brasil? É um dado estatístico. Eu saber que tem 1 milhão, 2 milhões de jogadores de futebol no Brasil profissionais. Essa é uma informação muito grande, uma informação estatística. Mas se for filtrando, além de jogador de futebol, jogou nos anos 70, ganhou Copas pelo Brasil, foi eleito o melhor do mundo. É claro que eu filtrei essa estatística e aí todas essas informações, até aquela maior, foram relevantes aí para eu chegar na identificação de uma pessoa. Enfim, moral da história, é muito difícil você chegar num dado que diz respeito a uma pessoa hoje e falar com certeza que a LGPD não se aplica a esse dado. Por mais que você tenha a cautela de tentar anonimizar isso, né, colocar isso dentro de um campo amostral maior, usar isso de forma estatística, tem muita empresa que, por exemplo, está filtrando
os critérios que você pode utilizar para fazer uma busca dentro de um campo amostral no teu sistema. Então, por exemplo, lá, vamos imaginar que você é um e-commerce, e você tem dado para caramba lá no teu CRM, né, dado que puxa compra e etc. Se você quer mitigar o risco, né, para determinados projetos, o que muitas empresas estão fazendo? Elas estão falando, olha, só pode pesquisar 3 atributos sobre uma pessoa, sobre um dado estatístico, né? Só pode combinar geolocalização com profissão ou com idade, sei lá. Mas você não pode ir no quarto elemento. Porque a partir do quarto elemento, você chega num campo amostral tão reduzido que você está falando, sei lá, de 100 pessoas, de 50 pessoas, ou mesmo de 10 pessoas. E aí você está falando de dado pessoal. Então, tem várias empresas aí adaptando seus negócios para tentar minimizar os riscos da LGPD, porque no final das contas, essa é uma lei que vai nos trazer riscos, né? Já temos esse risco hoje, né? Mas é uma lei que agora traz sanções, traz uma conscientização maior sobre esse tema, e é uma lei que vai fazer que a gente gerencie riscos a todo momento. Ah, Luiz, isso é muito complicado, gerenciar risco, eu sou dono de um pequeno negócio aqui, eu sou empreendedor. Pessoal, a gente gerencia risco a todo momento. Quando a gente sai de casa e atravessa a rua, a gente fora da faixa, especialmente, a gente está gerenciando risco, né? A gente está atravessando fora da faixa porque a gente olhou e viu que não tem ninguém. Ou se vinha alguém, era uma bicicleta que estava lá longe. A gente não vai atravessar fora da faixa de pedestre uma rua em que está vindo um caminhão a 200 por hora, né? Então, essa análise de risco, não exatamente essa, né? Mas análise de riscos vão ter que ser feitas a todo momento. Então, Luiz, eu preciso daquele dado para o meu negócio, porque eu vou faturar mais com aquele dado. Ah, Luiz, você está me falando que eu não deveria coletar o endereço da pessoa, mas eu acho que é interessante para o meu negócio coletar o endereço da pessoa. Então, você vai ter que fazer uma análise de risco de qual que é o impacto para o teu negócio de você não coletar aquele dado, qual que é o impacto para a LGPD de você coletar aquele dado. Em muitos casos, você vai conseguir conciliar, né? Você vai conseguir achar razões na LGPD para coletar aquela informação. E quais são essas razões? Opa, avancei demais. Quais são as razões para você coletar dados, né? Quando que eu posso coletar dados, usar dados, compartilhar dados à luz da LGPD? A lei traz 10 hipóteses para que isso aconteça, né? O consentimento, o famoso opt-in, não é a principal delas e nem a única, esqueçam. Eu sei que você já deve ter lido na mídia, sai direto na mídia, político falando, até advogado que se diz especialista na matéria falando, a LGPD vai exigir o consentimento, né, que a gente colete consentimento, não vai exigir que a gente colete consentimento. O consentimento é uma das 10 possibilidades de eu ter aquele dado. Por exemplo, você tem um contrato, você tem que entregar a geladeira na casa da pessoa, né, porque ela fez uma compra no meu e-commerce, é óbvio que eu não preciso do consentimento para ter o endereço dela. Ela precisa me dar aquele dado para eu entregar a geladeira. Se ela não entregar o dado, também não tem geladeira e etc. Né, e acabou, enfim. Então, eu não preciso focar tanto no consentimento, e eu digo mais, o consentimento é a última casinha aqui, o último elemento que a gente vai olhar desse slide. A gente vai tentar procurar talvez outros elementos aqui para justificar aquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, às vezes eu tenho obrigação legal de coletar um dado para fins fiscais, para fins trabalhistas, eu preciso coletar determinadas informações. Em muitos casos, eu preciso daquele dado para, por exemplo, proteger a vida das pessoas. Imagina você está passeando na rua lá, tem alguém... Porque esse é outro ponto interessante, pessoal. A LGPD também se aplica às pessoas físicas, tá? Então, nós, individualmente falando, estamos também... temos que observar a LGPD se a gente está fazendo alguma atividade empresarial ou comercial, uma atividade que não seja meramente pessoal, né? Então, é extremamente abrangente aí o leque de atividades no nosso dia a dia que podem estar sujeitas à LGPD. Por exemplo, se eu estou vendendo Avon, vendendo Natura, vendendo Rinodê aqui, ou mesmo vou vender um ingresso para uma festa aqui que eu estou fazendo, claramente isso se aplica para... A LGPD se aplica para mim, ainda que eu não tenha uma empresa constituída para exercer aquele negócio, né? Enfim, mas vamos supor, a gente está lá na nossa empresa, um fulano teve um ataque cardíaco. É claro que a gente vai poder abrir a carteira dele, ver qual que é o plano de saúde, ligar para a mãe, para o pai, para avisar que está tendo problema e etc. Né? Então, tem várias hipóteses em que a gente pode usar o dado pessoal e algumas aqui para mais para fins de business que eu destaco. Proteção ao crédito, né? Vocês devem imaginar que o Serasa não vai acabar por causa da LGPD. Pelo contrário, né? A gente no Brasil tem níveis alarmantes de fraude e de fraudadores e etc. E a gente precisa ter bases de dados muito consolidados para saber se eu posso dar crédito àquela pessoa, para saber se ela é uma fraudadora ou não e etc. E a LGPD me traz essas balizas para usar dados nessas possibilidades de prevenção à fraude, de proteção ao crédito, de saber quanto de crédito eu posso dar para aquela pessoa e etc. Quando eu vou processar alguém, ou sou processado por alguém, é óbvio que eu posso fornecer dados pessoais no processo para me defender ou perseguir os meus direitos nesse processo, né?
Execução de contrato a gente já falou. E, por fim, uma base legal que é extremamente importante para os negócios são os interesses legítimos da empresa. O que são interesses legítimos da empresa? É uma expressão extremamente vaga, né? Como vocês devem estar imaginando. Não tem, a lei não precisa muito mais o que o que são esses interesses legítimos. Ela só fala que, em alguns casos, né, a empresa poderá utilizar dados para fins comerciais, inclusive para alavancar os seus negócios. Qual que é a trava disso? Né? Para isso não ser uma carta em branco, uma carta coringa. A trava é a gente fazer com que esse uso dos dados que a gente vai fazer daquelas pessoas encontre respaldo na expectativa do titular dos dados. Então, por exemplo, vou ser mais claro em relação a isso. Se eu sou um cliente da marca tal e toda final de ano eu compro um celular daquela marca, natural que aquela marca, ao final do ano, me mande uma propaganda de celular. Afinal de contas, eu já sou cliente daquela marca, ela já tem meus dados, não foge tanto da minha expectativa ela me abordar para aquilo. O que não é legítimo interesse? Uma vez eu estava aqui em São Paulo, super atarefado, me liga um cara um dia e fala: Luiz, eu tenho um convite para te fazer, cara. Eu falei: opa, convite? Deve ser reunião, aí, prospecção, vou ganhar dinheiro, vender serviço. Mas não, o cara queria o meu dinheiro, né? Eu achando que eu queria o dinheiro dele, mas ele queria o meu dinheiro no final das contas. Enfim, o que aconteceu? O cara me ligou e falou: Luiz, tem um super convite, aqui a gente vai lançar o carro da marca tal, na concessionária tal, nesse final de semana, feirão. Eu falei: cara, obrigado, não estou interessado, mas você deu azar de ligar para uma pessoa que se preocupa com o assunto de proteção de dados e eu queria saber como que você obteve meu dado, porque eu nunca fui um cliente da sua concessionária e eu nunca comprei um carro da sua marca, né? Então, o cara ficou todo constrangido lá, ele falou: não, Luiz, ele puxou um dado lá e falou: não, em 2010 você comprou um carro da marca tal, na concessionária tal. Eu falei: de fato comprei esse carro, mas hoje eu nem tenho mais carro, né? Hoje eu acho que a cidade nos convida a não ter mais carro e etc. Então, não estou zero interessado, né? Eu quero que você exclua meus dados aí, etc. Mas o que esse episódio mostrou, né? Mostrou duas coisas. Primeiro, que o cara deu um azar de ter ligado para uma pessoa chata em relação ao assunto. E segundo, mostrou que, obviamente, não estava dentro do interesse legítimo dele ter o meu dado, me abordar para vender um carro que eu não estava interessado, de uma marca que eu nunca tinha me relacionado antes e etc. Eu nem sabia que aquele sujeito tinha meu dado. Né? Provavelmente ele comprou base aí de sei lá onde, fazendo vários cruzamentos e chegou nessa minha informação que eu nunca imaginei que ele pudesse ter sobre mim. Então, o interesse legítimo tem essa, né? É extremamente arriscado você falar: olha, essa minha atividade empresarial ela vai se apoiar no interesse legítimo, por quê? O interesse legítimo é você, como empresa, dizendo que você tem o interesse de tratar aquela informação. Mas amanhã a pessoa física, né, o titular do dado, o dono do dado pode discordar, a autoridade pode discordar, o judiciário pode discordar, mas enfim, eu gosto de pisar bastante nessa tecla do legítimo interesse para mostrar que o consentimento não sempre vai ser obrigatório, né? Ele vai ser, na verdade, a exceção ao consentimento. Até porque várias atividades eu não dependo da vontade da outra parte, né? Por exemplo, entregar geladeira, ou mesmo processar alguém, enfim, tem várias outras possibilidades de eu precisar usar o dado que independem da vontade daquela pessoa. E o consentimento, só para finalizar aqui, ele é extremamente preocupante porque o consentimento pode ser retirado a qualquer momento. Então, imagina, hoje a pessoa te deu autorização, amanhã ela tirou. Olha a insegurança que é isso para os nossos negócios, né? Você ficar condicionado à vontade daquela pessoa. Enfim, claro que é uma base legal, que em alguns casos ela vai ser necessária, né? Em alguns momentos a gente vai precisar pedir o consentimento, mas não é sempre. Isso a gente vai ter que analisar de fato, caso a caso. A gente chegou no grande depende aqui, né? No primeiro grande depende que eu falo, e todo advogado é viciado em falar depende, né? Porque na faculdade a gente é formado em depende 1, depende 2, depende 3. Mas, enfim, eu estava tentando evitar falar o depende, mas aqui, de fato, depende do caso a caso. A gente vê o que a gente está fazendo como atividade, né? E vê em qual dessas hipóteses legais que a nossa atividade ela se enquadra. Avançando um pouco mais, né? Além do quando utilizar dados, né? Quando eu posso utilizar dados, a lei também diz como eu posso utilizar esses dados, que são os princípios. Então, eu sempre vou ter que respeitar a finalidade, a adequação, a necessidade, né? O que é isso? Eu vou ter que ver se eu, de fato, preciso daquele dado para minha atividade, se eu não estou coletando dado a mais. Acabou aquela história, pessoal, do empreendedor que coleta dados sem saber para que está coletando. Vocês conhecem essa história, né? Aquele desenvolvedor de aplicação de internet, de um aplicativo, que coleta um monte de dado lá, e você pergunta para ele: por que você está coletando esse dado? Ah, não sei. Vai que algum dia eu preciso aí, né? Vai que algum dia é interessante. Isso a LGPD proíbe, tá? Ela quer que você colete os dados necessários para a sua atividade.
Então, a LGPD ela nos convida a ser mais eficiente com o uso do dado, fazer mais, né, ou continuar fazendo igual, mas com menos volume de informação. Até porque cada dado que eu trouxer para dentro de casa é um risco para o meu negócio. Por quê? É um dado que, por mais que não seja um dado sensível, etc., é um dado que pode vazar, é um dado que eu vou ter que fornecer cópia daquele dado se alguém me pedir, eu vou ter que dar prestação de contas para a sociedade porque eu tenho aquele dado, né, no meu site, deixar claro que eu coleto aquela informação. Enfim, onde que eu quero chegar? Ter informação é um risco. Ter dado é um risco para a LGPD. E a gente vai ter que observar se, em cada caso, vale a pena eu correr o risco de ter aquele dado. Tá? E, claro, uma outra regra básica é a transparência. Tudo que a gente faz, ou quase tudo, né, tem as exceções, tudo no direito tem a exceção, né, que confirma a regra, inclusive, mas quase tudo que eu faço tem que ser transparente, tem que estar no meu site, tem que estar numa política de privacidade, num aviso. E esse é até um teste interessante, né, para saber se a gente pode ou não fazer aquilo com o dado. A gente tem que se perguntar, bom, eu tenho coragem de colocar no meu site que eu estou fazendo isso com dado pessoal? Se eu tiver essa coragem, ótimo. Então, provavelmente essa atividade é lícita, é legítima, né? Mas se eu tiver vergonha, se eu não tiver coragem de expor no meu site que eu faço isso com esse dado pessoal, isso é um grande sinal amarelo, talvez até laranja, de que aquela minha atividade ela é contra a lei ou era problemática à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aqui só para vocês saberem, né? Passar rapidamente porque também a ideia não é virar uma aula de direito isso aqui, né? É só vocês terem um overview geral da lei, como ela pode impactar o business de vocês e a gente abrir para perguntas. Mas a lei também traz uma série de dados aí que são considerados dados sensíveis. Não precisa decorar o que está na lei, o que está no slide. Basta a gente lembrar que informações que carregam alto potencial discriminatório da pessoa, em relação àquela pessoa, né, são dados sensíveis. Então, a gente está falando aqui de dado de raça, dado de preferência sexual, dado de saúde, e até os dados biométricos, né? Porque apesar deles não terem um potencial discriminatório tão grande, né? A minha biometria, a minha digital lá, por exemplo, do RG, não é um dado sensível à luz de me trazer uma discriminação muito grande, mas é um dado que se vazar vai me causar uma preocupação de segurança muito grande, né? Porque se vazar minha senha hoje, eu troco. Agora, se vazar minha digital, que eu uso para sacar dinheiro, para entrar no carro, para entrar na casa, para desbloquear meu celular, e alguém conseguir falsificar essa digital, eu vou estar sujeito a um risco até o final das minhas vidas, até o final da minha vida, né? A não ser que eu corte meu dedo e espere nascer outro, né? Eu faço uma cirurgia para mudar a digital, enfim, não é o caso. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados traz essa proteção maior também para o dado biométrico e genético quando ele tiver atrelado à identificação inequívoca daquela pessoa, né? Além dos outros dados que possam gerar discriminação aí dela perante a sociedade. Para vocês terem uma ideia também, a lei traz uma série de direitos aos titulares, né, dos dados pessoais. Alguns desses direitos, por exemplo, incluem eu obter uma cópia desses dados que a empresa tem sobre mim. Então, posso bater na porta amanhã do Facebook e falar, Facebook, me dê uma cópia de todos os dados aí que estão sobre que são meus e estão com você. Então, todas as fotos que eu já postei, todos os comentários que eu fiz, mensagens, etc., ele me entrega, isso já acontece, tá? Google, Facebook, vocês podem até testar isso. Eles te entregam um Excelzinho, um arquivo zipado com as informações que eles têm sobre a gente, né? Por quê? Qual que é o mindset da lei aqui, pessoal? O dado não é da empresa. O dado é nosso, pessoa física, e a empresa está usando emprestado esse dado, né? Está controlando, enfim, está tomando decisões com base naqueles dados, mas os dados, no final do dia, são nossos, né? E se os dados são nossos, a gente pode, por exemplo, enviar reclamações, se a gente sentir que o nosso dado está sendo usado de uma forma indevida, pedir para corrigir. Em alguns casos, tá? Exceção, pedir para excluir dados e também pedir cópia desses dados. E a cópia desses dados, pessoal, a empresa no Brasil vai ter 15 dias para nos fornecer. Então, lá na Europa, onde essa lei já está sendo aplicada há um pouco mais de tempo, né? Uma lei muito parecida com a nossa, com a diferença que lá na Europa eles têm 30 dias, as empresas têm 30 dias prorrogáveis ainda por mais 30 para fornecer esses dados. Aqui no Brasil as empresas vão ter 15 dias para fornecer esses dados e nada impede delas sofrerem uma enxurrada de reclamações ao mesmo tempo e até esse é um movimento contra a empresa, né? Isso lá na Europa a gente já tem visto. Então, por exemplo, uma empresa sofre um grande escândalo aí, pode nem ter a ver com proteção de dados, né? Mas sei lá, o segurança daquela empresa agrediu um consumidor. E aí o que acontece? Todo mundo, né, todos os consumidores daquela empresa vão ao mesmo tempo e pedem cópia dos dados, né? E isso pode gerar até uma interrupção dos negócios da empresa, né? Eu conheço um cliente meu que ele tem uma multinacional, né,
do sistema financeiro, e o site deles na Europa, no dia que eles colocaram no ar lá a interface para as pessoas solicitarem seus direitos, etc., o site saiu do ar de tanto acesso que eles tiveram, né, de pessoas querendo exercer os seus direitos em relação àquele site, né, aquela empresa. Isso também acontece na forma de aplicativo, né? Então tem um aplicativo bem interessante que é o We Are David. Qual que é eu não sei se eles chamam We Are David ou David, acho que mudou de nome, mas enfim, se pesquisar David aí, tem outros, né? Jumbo, tem vários hoje já que fazem isso. Eles ficam monitorando o uso que aquelas empresas que você tem conta, né? Sua rede social, seu banco e etc. Tem dos seus dados, fica monitorando o uso que eles fazem para depois te informar e falar, olha, fulano lá não está cumprindo com esse direito, fulano está violando essa regra. E aí você sabe exatamente qual empresa, né, que você tem uma conta que está violando seus dados. E aí o aplicativo ele te informa isso para você eventualmente processar a empresa, enfim, requerer seus direitos. E para a empresa ele ainda oferece uma consultoria, né? Fala, olha, toma cuidado aqui, ó. Você não está conseguindo aqui apagar dados, você não está conseguindo aqui manter seus dados limpos aqui, atualizados. E olha, eu consigo aqui por um preço módico adequar a sua empresa, né? Então é interessante esse ganha-ganha aí desse aplicativo que ele toma nas duas pontas, né? E por fim, pessoal, chegando aqui para o final da parte mais teórica, para a gente abrir para os minutos finais, para explicar um pouco do como fazer, né, como se adequar, claro, em linhas muito gerais, né, que a gente não consegue aqui dar uma receita de bolo única. Mas um dos elementos essenciais da LGPD, até falando já em adequação, é a gente ter dentro de casa um encarregado pelo tema de proteção de dados, né? A lei diz que toda empresa no Brasil, basicamente, vai precisar ter uma pessoa que responda não por o que acontece na empresa, mas que seja encarregado do assunto proteção de dados, né? Então, amanhã eu, como autoridade de proteção de dados, aquela Anatel dos dados que eu falei que vai existir para vocês, se eu chegar na sua empresa, eu não vou querer falar com o seu jurídico, com o seu compliance, eu vou querer falar com o seu encarregado pelo tema de proteção de dados, que até pode ser a mesma pessoa do jurídico, do compliance, do TI, etc. Mas você precisa me falar quem é essa pessoa, né? Você precisa constituir dentro de casa essa função aí do encarregado que vai interagir com as pessoas físicas, donas dos dados, receber as reclamações, quase como um ouvidor, né? Um papel aí de ouvidor, e também um papel interno de conscientização, de melhores práticas à luz de proteção de dados. Então, um cargo bastante estratégico que muitas empresas hoje no Brasil já estão nomeando seus DPOs aí, né, que são Data Protection Officers em inglês, ou em português, encarregado da proteção dos dados pessoais. Enfim, e só para a gente ficar aqui tudo na mesma página, um outro, o que acontece se a gente violar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Primeiro, a gente vai estar sujeito a sanções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade ainda não existe, tá, pessoal? Ainda vai ser constituída, como eu falei para vocês, a tal da Anatel dos Dados. O governo está bem atrasado na criação dessa autoridade, mas ao que tudo indica aí, está pronto já o decreto de criação dessa autoridade, mas só falta ser publicado e a gente conhecer quem vão ser as pessoas que vão fazer parte dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E se você viola a LGPD, você está sujeito tanto às sanções dessa autoridade, que podem chegar a multa de 50 milhões. Não fiquem tão focados nessa multa de 50 milhões. Por quê, pessoal? Tem uma pegadinha aqui que ninguém está prestando atenção. A multa não é de 50 milhões. A multa é de 2% do faturamento da empresa, que não poderá superar 50 milhões de reais. Ou seja, o 2% do faturamento, que é o valor da multa, não poderá ser superior a 50 milhões de reais. Então, não é toda empresa que vai ser multada a 50 milhões. Mas tem outras sanções que eu acho que são mais graves do que a multa financeira, porque a multa, sei lá, você provisiona, né? Você faz um cálculo lá, deixa um dinheiro reservado para isso e etc. Mas a gente tem sanções aqui que podem chegar à suspensão de atividades. Então, por exemplo, você tem uma irregularidade no seu cadastro. Você imagina não poder fazer mais nenhum cadastro novo de clientes até que você regularize aquela irregularidade que foi apontada por uma autoridade para uma investigação. Isso, sim, para mim, é até mais grave do que a multa. Ou o fato de você ter que pagar um jornal de grande circulação, né, o intervalo do Jornal Nacional para falar que você violou dados pessoais, né, como a Vale fez aí no escândalo de Brumadinho, aí, que ela teve que vir a público e prestar contas do que ela estava fazendo, etc. Esse é uma perda de imagem aí muito grande, né? Uma perda de valor de marca muito grande que a empresa pode estar sujeita em caso de violação da LGPD. E, por fim, né, além dessas sanções administrativas que o governo pode nos impor, nada impede da pessoa física se sentir lesada pelo aquilo que a gente fez com os dados dela e entrar com ações aí pedindo dano moral, né? Famoso dano moral. Que no judiciário, né, no poder judiciário, já é conhecido como as fritas, né?
Por que as fritas, né? Porque sempre acompanha seu pedido. Você pede lá, sei lá, caiu a calota do seu carro, você capotou 3 vezes, etc. Você pede o quê? Indenização por danos materiais, né? Você perdeu o carro e etc. Você também pede um dano moral, né? Pelo aborrecimento de você ter capotado o carro e etc. Enfim, o dano moral ele sempre está presente no judiciário e ele vai ser a regra aqui para questões de LGPD, né? Questões de proteção de dados. Aquela empresa me mandou um e-mail que eu não gostei, dano moral. O não eu já tenho, né? Você entrar com uma ação no Brasil é algo relativamente fácil, né? Você tem um juizado de pequenas causas e etc. O não eu já tenho, eu vou lá ver se eu consigo lá R$1.000, R$2.000 daquela empresa. E aí são valores talvez inexpressivos, se individualmente falando, mas se a gente coloca uma coletividade muito grande entrando com o mesmo tipo de ação e conseguindo a mesma indenização, a gente está falando aí de cifras milionárias que as empresas vão ter que pagar também junto ao judiciário. Por isso que a LGPD gerou todo esse frisson, toda essa preocupação aí do setor empresarial. E aqui, chegando exatamente ao fim do nosso talk, legal, Luiz, você me deixou com várias preocupações e como que eu faço para mitigar esses riscos nas empresas, né? Pessoal, não tem muito receita mágica, não tem muita fórmula do bolo. Eu já participei do projeto de adequação de mais de 100 empresas, aí eu já vi de tudo, já vi coisa dando certo, coisa dando errado. Mas a minha dica hoje, depois de ver tudo acontecendo de 2018 até um pouco antes de 2018 para cá, só trabalhando com esse tema, a minha dica é: vamos fazer o que a lei está dizendo que a gente tem que fazer. Não vamos criar metodologia muito inovadora, não vamos atrás de reinventar a roda. A lei diz no artigo 50 que você precisa ter um programa de governança em privacidade e proteção de dados. O que é um programa de governança? Você precisa ter regras internas que mostrem que, beleza, você tem dados, você está correndo risco, beleza. Mas você tem um processo claro de saber que risco você está correndo, você tem um processo claro de avaliação dos seus fornecedores, você tem um processo claro de novos projetos, novas atividades passarem por uma análise aí de privacidade. E como que a gente faz isso, né? Em primeiro lugar, a gente precisa ter um responsável interno pelo assunto, que é o que a lei já diz, né? Que a gente precisa ter um encarregado, né? É alguém que vai manter vivo esse assunto dentro da empresa. Depois que a gente tem nomeado o encarregado e sabe para quem que ele vai se reportar, quem que é, qual que é o perfil dele, se é mais de TI, mais segurança, mais jurídico, mais compliance, o que a gente faz? A gente dá as ferramentas para esse piloto, né, do carro que vai conduzir. Então, se o piloto é o encarregado, ele tem que ter um carro para conduzir, que é o programa de privacidade, né? São os documentos, as cláusulas contratuais, as políticas e etc. E, por fim, depois que a gente tem o piloto e o carro, a gente precisa ter uma estrada para esse programa ser uma rotina dentro da empresa. Não é algo, e se vocês já viram aí proposta de mercado, já conversaram com alguém e falaram, não, LGPD já resolvi lá em 1 ano, em 6 meses, não, fiz um projeto lá, tô tranquilo. Se é um projeto com linha de chegada, você fez errado, porque a LGPD não tem linha de chegada. É como jurídico da empresa, é como compliance. Você sempre vai ter que estar olhando para o risco e vendo como mitigar esse risco. Então, é uma estrada sem fim que você vai ter que ter um bom piloto, que é o encarregado da tua empresa, e você vai ter bom carro na mão dele, que são as políticas, os documentos, as ferramentas que essa pessoa vai ter para ir mitigando os riscos aí no dia a dia de privacidade na tua organização. Então, é basicamente isso, né, que a gente fala. Que a gente propõe hoje para o mercado como estratégia de adequação LGPD, é olhar para a lei, não tentar reinventar a roda, mas sim construir um carro que seja legalzinho. E, de novo, não precisa ser um carro aí, sair com uma Ferrari, até porque talvez você não consiga pilotar uma Ferrari, né? Muitos dos erros que a gente vê aí dos projetos de adequação é que a empresa contrata lá uma Big Four. Contratou uma empresa gigantesca, negócio lá, a Big Four chegou lá e entregou um projeto maravilhoso. O problema não está na Big Four. O problema está em a empresa não estar apta ainda para receber aquele projeto, né? E você colocar uma Ferrari estacionada dentro da empresa e não ter ninguém lá com a CNH para pilotar aquela Ferrari, né? Você estava acostumado a andar só de bicicleta lá todo dia, aí chega uma Ferrari na tua empresa e você fala, bom, o que eu faço com essa Ferrari, né? Se eu resolver pilotar essa Ferrari, eu vou bater no muro, vai ser pior para mim. Então, o programa de privacidade ele tem que estar muito condizente com a estrutura da tua empresa. Não adianta eu chegar com um programa de privacidade do Google aqui, do Facebook, da Amazon, para uma empresa de 5 colaboradores, 10 colaboradores, né? Então, eu preciso ter muito, dar algo que a empresa depois consiga pilotar, e esse é o nosso mindset hoje, que a gente aplica depois de muito também erros e acertos nesses últimos 2 anos, adequando aí mais de 100 empresas de diferentes portes e setores à LGPD. Se vocês quiserem um plano B, um plano aí mais simples, né, um plano mais rápido, tem esses 4 passos aí que funcionam para todo mundo, né? Quem quiser aí ficar com esse plano B, esse é gratuito, esse a gente recomenda aí sem nem cobrar honorários, enfim, mas vai da crença de cada um. Eu prefiro ficar com a outra metodologia
do que partir direto para essa. Era isso que eu tinha que passar para vocês, pessoal. Deixa o meu e-mail aí para vocês entrarem em contato, se tiverem alguma dúvida, algum comentário. Deixo também meu LinkedIn, tem um código aí para vocês me adicionarem lá no LinkedIn. E fico à disposição pelo meu timing aqui, pelo meu cronômetro. A gente tem uns 5 minutinhos aqui para perguntas, mas enfim, estou à disposição também. Se vocês quiserem ficar um pouco mais, para mim não tem problema. Eu sou apaixonado por esse tema, pessoal. Então, se vocês deixarem, se vocês não forem embora, daqui 3 anos a gente vai estar nessa mesma sala virtual conversando sobre proteção de dados pessoais. Então, estou à disposição aí de vocês para a gente bater um papo nesses minutos finais. Vou sair aqui da apresentação para ver as perguntas de vocês. Então, Marcela, se quiser, se já tiver algumas perguntas aí selecionadas, o pessoal tiver mandado, pode fazer. Se não, o momento é agora também da gente pedir para o pessoal mandar as perguntas. Tem umas perguntinhas aqui no chat, se quiser eu posso ler para você. Deixa eu abrir o chat. Pode ser, porque até eu achar agora que tela que está o chat aqui no meu computador, se você puder, pode ler, a gente vai respondendo. Tranquilo. Deixa eu subir aqui. A Ana perguntou sobre a administração pública, se sempre terá o legítimo interesse. Legal. Não, pessoal, essa pergunta, Ana, é muito legal, porque essas bases legais aí que a gente falou, né, essas hipóteses que autorizam usar o dado, elas nunca são por empresa, tá? Elas sempre são por atividade. Então, você não pode chegar e falar, não, a minha empresa usa o legítimo interesse. Beleza, ela usa o legítimo interesse para algumas atividades, para outras ela vai usar a execução de contrato, para outras ela vai usar a obrigação legal. Então, é muito por atividade que envolve os dados pessoais. Então, a administração pública, ela pode se valer do legítimo interesse? Sim, pode, mas não vai ser uma regra, né? A administração pública, tudo que ela faz está no legítimo interesse. Vai ser muito de acordo com a atividade que ela está fazendo. E uma das bases legais que vai ser muito utilizada pela administração pública é a própria execução de políticas públicas, né? Então, quando você tem aí esses estudos de Covid, essa coleta de dados, por exemplo, hoje, quando você faz um exame para ver se está com Covid ou não, esse dado automaticamente vai para uma base do governo. Isso é para quê? Para fins de execução de políticas públicas. Então, o governo, em linhas gerais, ele vai ter uma maleabilidade maior de uso dos dados, até porque é muito curioso isso no Brasil, né? No Brasil e outros países também, porque para o governo justificar o que ele está fazendo, basta ele editar uma portaria e ele fala lá, não, eu sou o governo, eu vou compartilhar dados com sei lá quem, e quem está me autorizando a fazer isso é a própria portaria que eu, governo, estou editando. Então, seria como a gente aqui na iniciativa privada, né, escrever um contrato aqui unilateral, colocar no nosso site e falar, eu vou usar esse dado, por quê? Porque eu estou falando que eu vou usar, cara. Então, eu estou me autorizando a usar aquele dado. Enfim, o governo tem esse benefício aí de ter uma visão mais flexível em relação ao LGPD, mas ele está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados, não sempre ele vai poder falar que tudo que ele faz está com base no legítimo interesse, assim como nós, empresas privadas, eles vão ter que, a iniciativa pública vai ter que olhar para aquelas bases legais que a gente projetou aqui e ver qual melhor se adequa àquela atividade. Então, por exemplo, se o governo está lançando um aplicativo XPTO para coleta de dados e etc., talvez o legítimo interesse se aplique. Mas se ele está fazendo uma pesquisa de censo e etc., ele pode utilizar a execução de políticas públicas. Se ele está fazendo algum trabalho relacionado à saúde, ele vai para a tutela da saúde. E por aí vai, né? E em alguns casos o governo vai até que pedir o nosso consentimento, né? Se ele chegar à conclusão, lá a iniciativa pública chegar à conclusão de que aquela atividade não se encaixa em nenhuma dessas hipóteses aqui, vai poder ou vai estar obrigado a pedir o nosso consentimento para algumas questões também, tá? Tem alguma outra? Sim. O Felipe tinha perguntado como faz para solicitar os dados que as empresas têm, como o exemplo do Facebook e do Google. Aí teve até uma interação aqui no chat que o César explicou mais ou menos como funciona, né, na privacidade, opção de privacidade das redes sociais. Isso. As redes sociais, as empresas digitais, de modo geral, né, vários e-commerce também estão se adaptando nesse sentido, via de regra, eles vão ter lá na configuração de usuários, privacidade, que você consegue extrair um relatório, né? O Google tem alguma coisa tipo, o que o Google tem sobre mim, e aí ele te dá um relatóriozinho, uma interface mesmo, um dashboard de todas as informações. Inclusive do Google é bem interessante, né? Porque todas as suas pesquisas por voz que você já fez estão lá gravadas, né? Não é nem que ele fez o ditado ou a transcrição, não, a sua voz. Se você quiser ouvir como você conversa com o Google, ele tem lá tudo gravado, as interações de voz que você tem com ele. Enfim, as empresas vão ter que ter essa interface, tá?
de permitir que as pessoas solicitem cópia dos seus dados. É claro que tem um limite disso aí, né? Qual que é o limite disso? É o segredo de negócio da empresa. Apesar do Google ter vários dados sobre mim, eu não tenho o direito de saber como funciona o algoritmo de busca do Google, porque se eu tivesse direito, eu copiaria o Google, né? Eu criaria o meu Google com base na inteligência do Google. E isso, obviamente, eu não posso fazer, mas eu posso saber o que dados eles têm sobre mim, e isso, as maiores empresas já estão preparadas para isso, as outras estão correndo atrás de estar com esse processo em dia. E, claro, se a gente pega um Google, o processo vai ser esse que o colega descreveu aí, né? Entra nas configurações de privacidade, você faz o download das informações, etc. Numa empresa talvez mais tradicional e com menos investimento em privacidade, talvez o sistema seja mais manual. Você tem que mandar um e-mail para a pessoa, para aquela empresa e falar, olha, eu sou titular de dados e eu quero saber que dado a pessoa tem sobre mim. Você, empresa, tem sobre mim, né? Então, é até curioso, pessoal, e aqui contando causos, né? Que eu sei que vocês adoram causos aí do mundo real. Uma vez a gente estava assessorando um banco e o banco recebeu já, porque tem algumas pessoas já testando a aplicação da lei, mesmo ela não estando em vigor, como eu comentei com vocês, né? E uma dessas pessoas, é até um conhecido nosso aí, já de velhos tempos aí, é uma figurinha carimbada aqui no meio da privacidade, ele mandou uma reclamação para todos os bancos, todos, absolutamente todos os bancos de varejo aí. E ele falava, olha, eu quero cópia dos meus dados. E mesmo que ele não fosse cliente do banco, o que ele falava? Eu não sou um correntista do banco XPTO, mas com certeza algum correntista desse banco já fez uma TED, um DOC, uma transferência para mim. Então, em algum momento, vocês tiveram minha agência bancária, minha conta bancária, meu CPF e meu nome para concluir essa transação. Então, olha o nível de complexidade que o caso pode surgir, né? Porque uma coisa é você ter dado ao seu cliente e você ter lá um dashboard preparado para fornecer os dados dos seus clientes aos seus clientes. Isso é muito mais, não diria tranquilo, mas muito mais viável. Outra coisa é esses loucos aí que vão aparecer pedindo dado aí do infinito e além, dado que a gente como empresa nem sabia que a gente tinha, mas o cara acha que tem, enfim. No dia a dia, esse é um direito aí de pedir cópia dos dados que todo mundo vai ter, mas pensando na perspectiva aqui do ramo empresarial, é um direito extremamente difícil e complexo de você exercer, né? De você entregar essa cópia dos dados. Mesmo porque vocês conhecem melhor do que eu, tem várias empresas que não têm bancos de dados centralizados, né? Que tem bases de dados diversas em servidores diversos. E aí, como é que você vai unificar tudo isso, né? Às vezes o nome da pessoa está no servidor, no banco de dados, as compras que ele fez na semana passada estão em outro, e como é que você vai puxar isso tudo de uma maneira estruturada e entregar para a pessoa? Esse é um trabalho que realmente nos causa alguma preocupação em relação à adequação LGPD. Mas, sob a óptica do consumidor, do usuário, em tese, a gente vai poder mandar um e-mail para a empresa ou entrar numa ferramenta que ela nos indique e falar, cara, me dá aí cópia dos dados, que eu tenho esse direito de ter cópia dos dados, e você, empresa, se vire para entregar isso em 15 dias, né? Esse é um dos pontos de grande preocupação aí das empresas. Tem mais algumas perguntinhas aqui. O Daniel perguntou, sou empreendedor individual com quase nenhum capital disponível. Criei uma rede social tipo Tinder e coleto informações relevantes. Como garantir que meu negócio vai nascer pronto para GDPR e não vou morrer antes de ter tração? Ótima pergunta. Bom, eu sei e você sabe que a preocupação regulatória é das últimas preocupações aí dos empreendedores, né? Assim, a gente tem várias preocupações e a gente tem que lidar muito com que risco a gente quer correr, que risco a gente não quer correr. À medida que você inova, você tem que ter uma aptidão ao risco muito grande. Não dá para você querer estar 1000% compliant no dia que você nasce. Você não vai estar, me desculpa, mas você não vai estar, porque isso exige um esforço muito grande. O que você tem que fazer é conhecer o tamanho do teu risco, né? E como que a gente faz isso na prática? Primeiro, se eu tenho um pequeno negócio, se eu sou um empreendedor que tem uma rede social, cara, talvez ainda não tenha lá todas as políticas em dia, a segurança da informação 1.000.000%, mas vamos começar pelo aquilo que é viável, pelo aquilo que eu consigo fazer com uma visão estratégica, né? Ou seja, eu vou colocar custo e tempo de fazer aquilo e ver se aquilo é viável na minha linha de produção aqui como empreendedora, se aquilo cabe na minha timeline, se aquilo conversa com o meu budget. Por exemplo, um fato fundamental que a gente tem que ter, né?
um primeiro passo fundamental é você ter uma política de privacidade muito bem desenhada. Se você é um e-commerce, se você é uma rede social, se você é um pequeno empreendedor que vai lidar com uma rede social, você no mínimo precisa ter um aviso de privacidade muito bem desenhado, explicando ali como você usa os dados para aquela pessoa, para aqueles usuários. Com isso, um tiquezinho ali você já tem, que é o tiquezinho da transparência. É claro que esse tiquezinho ele não te traz conforto absoluto. Por quê? Você vai ter que estruturar minimamente um processo lá de cópia dos dados, se a pessoa pedir, exclusão de dados, retificação dos dados. E a minha dica para você é, cara, não assuma um projeto que você não consiga depois executar e manter vivo na tua empresa. Esteja preparado para correr riscos, esteja preparado para conhecer teus riscos e decidir correr determinados riscos. De falar, Luiz, cara, nesse primeiro momento eu não vou conseguir entregar um relatório muito detalhado dos dados. Se a pessoa, eu vou começar torcendo para a pessoa não ligar aqui perguntando cópia dos dados, porque eu sei que eu vou demorar mais que 15 dias nesse primeiro momento aqui para estruturar uma resposta para ela consolidada e entregar esses dados. Então, conheça os seus riscos, conheça os requisitos legais aí que você está sujeito e decida, com base em custo e tempo para você mitigar esses riscos, quais você vai abrir mão e quais você vai realmente correr o risco, comprar o risco e por assim seguir, né? Eu acho que a gente não pode ser empreendedor medroso, empreendedor falar, putz, essa lei vai acabar com o meu negócio. Ela não vai acabar com o seu negócio. Até porque, no final das contas, o judiciário e a autoridade de proteção de dados, ela vai ter que ter 2 pesos, 2 medidas. Ela vai ter que olhar diferente para o pequeno. Isso está na lei, tá, pessoal? Isso não é invenção de advogado, não é papo meu, não é tese minha. Está na lei que o esforço de compliance tem que ser proporcional com o investimento que você tem, com o recurso que você tem, com o porte da tua empresa, e é natural que quanto mais você for escalando o teu negócio, mais você for ganhando dinheiro com isso, mais o teu programa de privacidade vai ficando robusto, né? O Google não nasceu com um programa de privacidade desse que você clica lá e imprime dados aí, recebe uma cópia dos teus dados da noite para o dia. Inclusive foi depois de muito investimento, depois de muita sanção, que ele chegou nesse estado aí, que é um estado até adequado. Mas outras empresas, cara, a gente vai ter que lidar com esse risco e saber que, cara, assim como vários outros fatores aqui, eu ainda não estou 100% pronto, talvez ainda não tenha com o time de produtos que eu gostaria, talvez ainda não tenha com a tecnologia que eu gostaria, o marketing que eu gostaria, eu também não vou estar com compliance e proteção de dados que eu gostaria. Mas tenha isso no radar para isso ir evoluindo na medida em que você tiver capacidade de investir no assunto. Porque a gente não pode encarar a proteção de dados como um elemento contrário ao negócio. Todos esses números que eu mostrei para vocês, eles levam a uma conclusão única, que é a seguinte: para o teu negócio parar de pé, para você ser competitivo aí no comercialmente falando, proteção de dados vai ser uma pedra no teu sapato. Então, muitas empresas, elas já estão, principalmente startups, elas estão pegando isso e falando, beleza, Luiz, se eu vou ter que investir em proteção de dados aqui, o que eu posso fazer é usar esse investimento como marketing, transformar isso em marketing, transformar custo regulatório, custo de compliance em marketing. Como que eu faço isso? Eu começo dizendo que eu sou a primeira rede social compliant aí, com a política de privacidade já atualizada, mostrando que, cara, o pouco que eu fiz em relação ao esforço de proteção de dados, talvez eu seja muito mais do que outras startups na mesma situação que eu, né? Então, acho que essa é uma pegada bastante interessante. A gente vê várias empresas aí lidando com isso, né? E eu tenho um case muito interessante que é o case da Inloco. Não queria me estender muito no caso, mas o caso da Inloco é muito interessante. O que é a Inloco? A Inloco é uma startup de mídia baseada em geolocalização. A primeira reação que vocês devem ter quando eu falo desse negócio da LGPD deve ser, putz, lascou, né? Esses caras vão ter que fechar. Porque eles fazem, basicamente, eles têm a geolocalização de todos os celulares brasileiros e eles ativam publicidade com base em geolocalização de todos os usuários aí de celulares brasileiros, né? Não vou me adentrar muito na tecnologia com medo de falar alguma impropriedade da tecnologia dos caras, que eu acho muito boa, muito bacana, muito legal. Mas a primeira reação que vocês podem ter é falar, putz, esse cara aí tá lascado com a lei. Qual que foi a grande sacada da Inloco, né? Não de hoje, mas de algum tempo. Se transformar numa privacy tech. Então, como é que ela se vende hoje? Ela fala, cara, eu não só faço publicidade comportamental com base de localização, como eu faço isso da maneira mais protetiva à privacidade possível. Então, vem comigo que você, ao contratar o meu serviço, o meu produto, que é B2B, obviamente, você tem a garantia, a segurança, o conforto de estar contratando uma empresa que oferece publicidade de uma maneira mais amigável possível à privacidade das pessoas, né? Então, essa vai ser uma sacada, cara. Você começar a desenhar a sua rede social
com esse vibe, com esse drive de privacidade, que com certeza isso vai reverter em negócio, né? Os próprios usuários vão falar, opa, pô, eles são pequenos, estão começando agora, mas eles já estão preocupados aqui com privacidade, eles me apresentaram um termo aqui que não é aquele termo jurídico, né, que ninguém mais lê, mas é um negócio com ícone, com infográfico, interativo. Então, a minha dica é, use o pouco que você tem reservado para o compliance em privacidade como um diferencial competitivo e tenha em mente sempre, à medida que você ganhar escala, aumentar o seu investimento em privacidade, porque não tem ganha-perde nessa relação investimento em privacidade, é uma relação ganha-ganha. Inclusive, só para finalizar, um último estudo que a gente viu aqui, que até está nesses números que eu trouxe, é que cada dólar investido em privacidade reverte em 2,5 dólares para a empresa no investimento, né, no retorno do investimento. Então, essa é a minha dica para você aí que está começando. Temos mais perguntas? Temos mais algumas. A Alane perguntou o que o controlador poderá exigir do operador a fim de saber se o mesmo está adequado ao LGPD. Legal. Essa é uma dúvida já mais técnica, né? Eu nem fui tão técnico assim do ponto de vista jurídico na minha palestra, porque com medo aí das pessoas eventualmente dormirem e bocejarem, mas achei legal que essa pergunta veio porque me dá a oportunidade de descer um pouco mais no detalhe. Para quem não está muito familiarizado com os termos, a LGPD ela traz duas figuras centrais. Então, você como empresa, ou você vai ser controlador de dados, ou você vai ser operador de dados. E, de novo, isso não é uma posição estanque assim, minha empresa é sempre controlador. Vai depender da atividade. Assim como a base legal, tem hora que você vai precisar do consentimento, hora que não vai precisar do consentimento. Nessa posição controladora e operadora também. Tem hora que você, como empresa, vai estar como controladora dos dados, tem hora que você, a mesma empresa, vai estar como operadora dos dados. Então, vou dar um exemplo clássico do que é controlador e operador. O controlador é aquele cara, aquela empresa que decide como coletar o dado, para que coletar, como usar e etc. Ela toma decisão baseada naquele dado, né? Ela se aproveita daquele dado para o negócio dela. O operador, ele não está nem aí para o dado, ele está oferecendo uma tecnologia, um suporte, etc. Casualmente, ele vai ter que receber dados, ele vai ter que tratar dados, ele vai ter que armazenar os dados, mas ele não tem um ganho direto em relação àqueles dados, né? Quem tem é o controlador. Então, o exemplo mais clássico para ficar claro na nossa mente e mais fácil de explicar é a cloud. Se eu sou um e-commerce hoje, o meu core business é entregar mercadoria, ponto, né? Eu tenho lá as plataformas, etc. Eu quero entregar os produtos que são comercializados. O meu core business não é ter um data center para alocar todos esses dados, etc. O que eu faço? Contrato um data center, contrato uma cloud, que normalmente me oferece custos reduzidos, e os dados dos meus clientes eles estão nessa cloud aí. Não estão numa infraestrutura minha, né? Estão lá numa infraestrutura de terceiros. Nesse caso, eu como dono do e-commerce, responsável pelo e-commerce, eu como empresa do e-commerce, eu sou controlador dos dados. Porque eu que decidi que dado coletar no meu formulário, lá de cadastro, eu que decido por quanto tempo aquele dado vai ser armazenado. Por outro lado, eu tenho uma empresa lá, que é a cloud, simplesmente armazenando aqueles dados para mim e tornando esses dados disponíveis à medida em que eu faço consultas daquela base de dados. O que eu posso exigir como controlador para mostrar para aquele meu operador, no caso, vamos falar, em vez de controlador operador, do exemplo do dia a dia. O que eu, e-commerce, posso exigir da minha cloud para que ela prove que ela está em conformidade com a LGPD? E por que é interessante que eu exija algumas evidências de conformidade? Porque se tiver um vazamento de dados nessa cloud, no final do dia eu sou o controlador dos dados. Eu que escolhi hospedar naquela cloud. Eu que decidi por aquele parceiro. Então, eu também respondo, né, por aquele vazamento de dados. Claro, a cloud responde, mas perante o meu consumidor final, o consumidor nem sabe se o dado está na cloud, se não está. E eu que vou acabar respondendo também, né? Então, como é que eu mitigo esse risco? Primeiro, você tem que começa do básico, né? De novo, você é o limite aqui. Eu posso começar a fazer auditoria nos sistemas do cara. Eu posso ir lá com uma Big Four. Posso pedir para ir fisicamente, né, avaliar as estruturas. Ou eu posso fazer um simples questionário de compliance para ele me garantir que aquelas respostas que ele está dando são aderentes, né? São verdadeiras, etc. Entre mandar só um questionário ou não mandar nada e ir lá, né, fazer uma auditoria na infraestrutura da pessoa, tem um mundo aí, né? Uma gama infinita de possibilidades. Mas o que eu recomendo normalmente? Primeiro, o teu contrato tem que estar muito bem redondo, muito bem desenhado, muito bem
confortável aí, inclusive em caso de vazamento, falando de prazo, qual o prazo que ele vai te avisar do vazamento, que tipo de informação ele vai te passar quando tiver um vazamento lá na infraestrutura dele, etc. O segundo ponto, você pode, se você se sentir confortável e sentir até necessidade de fazer isso, pedir para ver as políticas internas dele em relação à proteção de dados, né, evidências mesmo de que ele passou por um processo de conformidade em proteção de dados, que a equipe é treinada e etc. Um questionário também pode fazer essas vias, né? Você fazer perguntas do tipo, seu time é treinado, você já sofreu um vazamento, você já sofreu alguma reclamação em proteção de dados, enfim. Fazer esse questionário como a gente faz em auditoria, né? Em outras frentes, questionário de compliance mesmo, só que voltado para a proteção de dados pessoais. E, por fim, de novo, você pode chegar ao cúmulo de falar que quer ir na infraestrutura do cara, etc. Qual que é o problema? Muitas vezes, né, esse operador ele não vai te abrir a fábrica dele, lá, abrir o portão dele para você ir lá inspecionar ele. Isso não é um procedimento muito confortável de você fazer com um parceiro de negócio teu. Mas essas outras garantias que eu falei podem ser bastante úteis aí para você exigir. De novo, a gente tem que ser estratégico, pessoal, na minha opinião. A gente não pode simplesmente pegar todos os nossos fornecedores, né, todos os nossos operadores e sair fazendo isso com todo mundo, porque não vai acabar nunca esse trabalho. Então, a gente tem que fazer qual que é aquele de maior risco, né? Qual que é aquele que eu estou menos confortável? E aí você exigir mais daquele que te passa menos conforto e menos daquele que te passa mais conforto. Você, como uma empresa menor, você não vai conseguir fazer uma auditoria na Microsoft, na Amazon, para ver os sistemas dela, né? Mas talvez aquela empresa menorzinha lá, que você começou ontem a um relacionamento, que é um pequeno empreendedor também, nessa empresa talvez tenha que ter mais cuidado, mais atenção e pedir mais garantias para ela, né? Porque é claro que ela te representa talvez uma maior vulnerabilidade do que uma empresa mais consolidada. Infelizmente, essa é a regra do jogo aqui que a gente tem que aplicar com os nossos parceiros de negócio. Temos mais perguntas? Temos, eu vou ler mais duas por causa do horário, acho que o pessoal já está planejando sair. Mas o Luiz perguntou, de acordo com a votação do Senado de hoje, se o LGPD entra mesmo em vigor a partir de amanhã. Não entra em vigor amanhã. A LGPD ela entra em vigor quando o que acontece, pessoal? Esse projeto de lei que, enfim, conduzia a medida provisória, etc., o Congresso já decidiu que a LGPD não vai ser mais adiada, mas ainda precisa da assinatura do presidente. Então, é uma mera formalidade que ainda vai precisar acontecer. O presidente tem 15 dias úteis para assinar esse papel. No momento em que o presidente assinar, a LGPD ela fica com sua eficácia plena aí, né? Ela vem com a vigência dela vem. Então, isso não vai acontecer amanhã, né? É o que tudo indica, porque o presidente ainda tem algum tempo. Se acontecer amanhã, sim, a LGPD entra em vigor amanhã. Mas ela só vai entrar em vigor no momento em que o presidente sancionar ou vetar esse projeto de lei, enfim, tanto faz o resultado aí. O fato é que a LGPD não vai ser mais adiada, né? E a única parte que continua adiada da LGPD, como eu disse, é a aplicação das sanções administrativas, das punições perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que ficaram para 1º de agosto de 2021. Mas a LGPD em si, os outros artigos, eles vão entrar em vigor nos próximos dias, assim que o presidente assinar esse papel em relação a essa decisão que saiu agora do Congresso hoje, né, que saiu do Senado hoje. E a última pergunta é do Hugo. Ele colocou, na elaboração dos chamados termos de uso e política de privacidade, é preciso esclarecer ao usuário da plataforma todos os direitos que ele possui sobre o tratamento de dados? Ou basta informar que o usuário poderá exercer seus direitos relacionados à privacidade de dados de forma genérica, indicando apenas os dados do contato do encarregado do DPO? Legal, super interessante sua pergunta aí, mostra que você deve ser uma pessoa que está com a mão na massa aí em relação à adequação LGPD e estruturação aí de trabalho de conformidade LGPD. A lei fala que você precisa mencionar expressamente os direitos previstos lá no artigo 18 da LGPD, tá? Então, por que ela fala isso? Porque ela quer que as empresas ensinem os titulares de dados os direitos que eles têm sobre a própria empresa, né? Então, a gente tem que replicar o que está lá na LGPD, né? Falar do direito de acesso, correção, exclusão e etc. e dar o meio de contato. Então, a gente tem que minimamente explicar quais são os direitos e dar o meio de contato. Não adianta só falar, de acordo com lei, você tem direitos. Te vira aí atrás dos seus direitos, não sei quais são, você que vai atrás deles. Então, a gente precisa ter essa parte, assim, principalmente no aviso de privacidade, na política de privacidade,
explicando quais direitos a pessoa tem contra a nossa empresa e como que ela faz para exercer. E esses direitos estão mencionados no artigo 18 da lei. Então, a gente pode, como boa prática, né, ler esse artigo 18 da lei, interpretar esse artigo 18 e replicar, né, fazer um deparo, um copia e cola adaptado desse artigo 18 da lei para o nosso aviso de privacidade, explicando todos os direitos que a pessoa tem contra a nossa empresa. É isso? É isso. Estão até perguntando quando vai ser a parte 2. Legal, pessoal. Parte 2 aí. Enfim, a gente pode continuar no LinkedIn, no e-mail. Vocês fiquem à disposição aí para me acionar. Essa parte 2 é uma parte eterna aí, pessoal. A LGPD, a gente está começando agora a regulamentar esse assunto no Brasil, né? Agora faz 2 anos, né, que a lei já foi publicada. Mas agora é que a gente vai começar a ter os desafios práticos, porque a lei vai entrar em vigor nos próximos dias. E esse é um tema que a gente vai ter muita discussão, muito debate. Isso aqui foi só a pontinha do iceberg, mas espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha trazido não só dores, mas também remédios aí, né, para o dia a dia de vocês. E conte comigo aí, a gente está todo mundo junto nessa caminhada e a gente vai aprender junto como desafiar, como superar os desafios que essa lei vai nos impor. Os desafios serão muitos, porque não é uma lei muito bem escrita, não é uma lei 1000% aderente à prática, então a gente vai ter que ter alguns desafios aí, especialmente porque a gente ainda não tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados definida, né? Esse órgão que vai fiscalizar e até dar mais detalhes de como interpretar a lei. Então a gente está junto nessa caminhada, contem comigo, super obrigado da presença de vocês, da participação, foi um prazer aqui contribuir com o pessoal da UFSCar também para essa iniciativa. Valeu, pessoal! Muito obrigada, pessoal. Boa noite.